O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite a todos. Todo mundo escuta bem aí? Tá legal? Tá legal? Sejam bem-vindos a essa palestra. Eu espero que eu possa contribuir com a percepção de vida ou mudança de mentalidade na vida de vocês, tá? Por quê? A inteligência comportamental nada é mais a forma mais persuasiva, vamos dizer assim, mais que você consiga encontrar respostas através do seu comportamento e até com quem você está conversando, que é a sua relação. Então, deixa eu só passar aqui e falar sobre a palestra, vou me apresentar. Vou falar sobre entender o comportamento. Coloquei alta performance, mas em relação aos corretores, tá? O que são esses corretores de alta performance? Qual é o comportamento deles? Como identificar esse comportamento e como isso pode também ajudar o corretor a melhorar a sua performance no dia a dia, tá? Por que eles conseguem tantos resultados? E isso tem, da onde eu trouxe a informação, de uma companhia internacional. Lá tem os dados desses grandes corretores, eu esqueci o nome, que é lá o National Action. Eu não sou muito bom em inglês, tá, gente? Mas lá fala sobre como o corretor, como ele funciona, tá bom? E a estratégia de mapear o seu cliente. Entender a mente dele, entender como ele funciona. Por quê? Porque é importante você entender que o seu cliente ele tem perspectivas, ele tem um olhar para a vida, tem uma visão pela vida. E, às vezes, você não está olhando para isso, está olhando mais a sua necessidade de vender, né? Você está olhando... Eu estava conversando hoje com os empresários, que eu também sou mentor de empresários, faço mentoria para empresas, e o corretor também é um empresário, né? Ele tem que fazer o seu dinheiro, o seu dia a dia, ele tem que ter essa mentalidade de empreender. A rua é um grande aprendizado. E se ele não olhar para isso, ele vai olhar só para a necessidade pessoal, que é aquele desespero. Eu tenho que pagar uma conta, eu tenho conta para pagar. E esquece que existe um outro ser humano do outro lado ali, esperando que você traga uma real solução para a vida dele. E muitas das vezes ele precisa dessa segurança e não esse desespero. Então vamos mudar a postura. É isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Tá escutando bem aí, gente? Legal. Bom, eu atuo como mentor, consultor de empresas, sou terapeuta. Também sou especialista em relações de alta performance. Eu tenho 8 anos de experiência. Hoje eu trabalho em algumas empresas que é nível nacional, que é Multifácil, a área de educação. Educação que é voltada para a área pública. Então tem Brasil inteiro, então eu trabalho com gestores. Trabalho hoje também numa empresa que é venda de carros, que é a Barão Veículos, em São José, a Evolution, Odin, e o Grupo Michael, que é um grupo de um cara CEO, que ele trabalha com marketing digital, várias outras coisas. Ele já me apresentou, né? Sou formado em administração em 2008, e depois eu me apaixonei por esse mundo do autoconhecimento. Bom, eu vou trazer aqui uma percepção de conhecer o seu cliente. O que está acontecendo com ele? Né? O que passa dentro da cabeça do seu cliente? O que tanto ele busca? Né? Então, é importante a gente identificar as suas reais necessidades. O que o seu cliente realmente quer? Você já parou para analisar profundamente isso? Você já olhou se o seu cliente realmente está vendo qual é a expectativa dele? Porque ele tem um nível de intenção, ele tem um lado emocional que está presente ali. Então, porque a gente está falando de sonho, a gente está falando de casa. Às vezes o cara passou a vida toda a comprar aquilo ali. E às vezes você está querendo vender algo e não analisou com profundidade, né? Qual é a expectativa dele. E o segundo ponto aqui é a segmentação. Quando eu falo segmentação de cliente, é mais a questão da mentalidade do seu cliente. Tem um cliente que tem aquela mentalidade mais simples. O cara que tem uma identidade no dia a dia, que ele traz uma identidade de uma pessoa mais simples do dia a dia. Então, ele não vai querer algo mirabolante. Não vai querer algo grande, maravilhoso, né? Que a gente fala do budget. Qual é o budget desse cara? Ele tem condições de pagar? Né? Então, você vai analisar se esse cara tem uma mentalidade e qual o dinheiro que ele tem. Às vezes, ele é simples, mas ele tem dinheiro. E muito dinheiro. Mas é importante você saber como ele pensa. Qual é a mentalidade desse cara?
Porque às vezes o cara também às vezes fala que conhece um monte de coisa, tem um monte de diploma, mas não tem dinheiro. Então vocês têm que entender isso. É importante entender qual é a mentalidade do seu cliente. Bom, o mercado imobiliário é concorrente, então, se vocês não destacar, se vocês não se posicionarem como um excelente corretor, o seu cliente está olhando a sua postura. E a postura não mente. Se você está ali mostrando que você sabe ou que não sabe, ele vai analisar seu posicionamento. O cliente vai olhar para você. Ele vai saber se você é capaz de resolver o problema dele. E não é um probleminha, né? É uma solução de uma vida inteira, é um sonho. Acessar os dados do cliente. É muito importante entender como ele vai olhar para tudo isso. E eu coloquei aqui construção de relacionamento a longo prazo, porque falta muito essa percepção de que o cliente ele tem que comprar logo, que ele tem que dar logo o que ele busca. Mas não é assim. Cada cliente tem o seu time, né? Cada cliente tem o seu tempo. Há uma mentalidade ali dentro, há uma forma de ver o mundo ali dentro. Então, se você quer que ele compre logo de você, tem cliente que quer comprar logo, mas tem cliente que não. Ele precisa sentir todo o processo. E aí falta o quê? Um pouco da persistência, da garra do corretor, de entender mesmo, construir mais essa visão desse cliente, o que ele realmente está passando ali dentro, o que ele realmente deseja, qual é a perspectiva dele. Esse é o sonho que ele está tendo? Eu estou conseguindo encaixar na visão dele do mundo? Então, construir um bom relacionamento traz bastante resultado. E eu sou prova disso. Hoje, a maioria dos meus maiores negócios é o network e a construção de longo prazo. Os meus melhores clientes são a longo prazo. Então, eu fidelizo meus clientes. Por quê? Mesmo, às vezes, numa situação muito difícil e ruim, eu vou lá e resolvo um conflito muito grande, eu não fico na posição de, não foi justo o que fizeram comigo, o cliente não agiu justo comigo, eu não fico nessa posição de vítima. Muitas das vezes as pessoas ficam nesse lugar. Não, mas ele não fez o que foi combinado, e daí? Ele é seu cliente. Vai que ele realmente ainda não está pronto, mas pode ser que ele esteja. E se você conseguiu mudar a visão dele em relação ao que ele busca, você construiu uma relação a longo prazo. Às vezes esse cara se torna um investidor. E ele vai comprar com quem? Com o seu colega? Vai passar para o seu colega. Ele vai buscar quem realmente ele precisa. Então é importante entender isso. Tá? Falar das prioridades. Então é importante você olhar para isso. E essa gestão de expectativas. Isso é muito sério. Porque o cliente, estava até conversando com a Elaine esses dias, o cliente ele tem... o que a gente muito fala, tá? É muito importante vocês entenderem isso. O ser humano, dependendo da forma, da característica comportamental dele, ele é mais emocional do que racional. E quando a pessoa tem uma característica mais emocional, tudo ele leva para onde? Para as emoções. E se ele estiver no descontrole emocional, ele tem uma grande expectativa em cima de você. E se você não conseguir contornar essa situação, você pode perder uma grande oportunidade com esse cliente. E, às vezes, a expectativa é tão alta e você não colocou os fatos na mesa. O que eu estou querendo dizer com isso? Os fatos o combinado, o que realmente aquilo está oferecendo. E ele vai achar que você não está olhando para as emoções dele. Mas, se você não leva o seu cliente para o lado racional, você pode também perder ele. Porque a expectativa dele está muito ligada às emoções e não os reais fatos da vida, se ele pode ou não cumprir aquilo que está sendo colocado na mesa. Tá? Então, eu coloquei essas questões de dificuldades que vocês passam. A parte decisória. Você sabe quem tem o poder da decisão, se é seu cliente ou a esposa? Depende. Tem hora que é a esposa, tem hora que não. Tá? Você tem que saber se aquele momento que você está conversando, quem tem a decisão do jogo. Olha no seu cliente, olha para se ele está olhando para trás. Às vezes é um filho. Às vezes é o filho que está dizendo. Então, olha quem que tem ali na relação do seu cliente, porque na relação que ele traz o quê? Ele quer realizar, às vezes, um sonho do filho, realizar um sonho da esposa.
ou ele quer ficar nesse lugar empoderado, se sentir mais homem em casa, e aí ele vai realmente seguir a esposa. Mas às vezes não. Às vezes esse cara é narcisista, ele se acha o cara, e ele quer decidir. Então é importante você olhar para isso. Se ele é um pavão, é ele que vai querer decidir. Tá? Mesmo a esposa falando, ele vai falar não. Quem decide que sou eu. Então é importante você olhar quem tem essa habilidade, quem está ali dentro do processo relacional que você está tendo com o seu cliente, quem tem esse poder de decisão. Porque se você não olhar para isso, perdeu o jogo. Perdeu a venda. Tá? Coloquei aqui sobre a construção de confiança. Então, experiências negativas, geralmente o cliente tem com outros corretores, em outros lugares. Então, se você não tem essa credibilidade, não tem essa transparência nas negociações, você vai perder essa confiança. Então, construa essa credibilidade com o seu cliente. Mostra que você está jogando um jogo limpo. Não é porque você quer vender, mesmo que aquela casa não é para o cliente, ou aquela casa já é velha, o cara quer uma casa maravilhosa, mas a casa é velha. Aí você vai falar que a casa é nova? Não, fala a verdade, a casa é velha. Pode dar problema mesmo. Seja essa credibilidade, eu trago muito também desse universo dos carros. Né? Você vai ver o universo dos carros, existe todo um processo. Só que eu trabalho com uma empresa que o valor da empresa é credibilidade e transparência. 30 anos nesse lugar. E a empresa traz para esse mercado o quê? Se o carro é velho, vai dar problema. Daqui 2 meses, você está comprando um carro, daqui 2 meses vai dar problema. É assim que eles tratam clientes. Por isso que eles estão há 30 anos no mercado. Tá? Não é por acaso. Bom, comunicação eficaz, que é a forma que você está falando, do jeito que você está falando, se é claro, se tem clareza, se ele está entendendo o que você está dizendo. Isso é uma dificuldade. Às vezes, para a pessoa, se ela está clara, ou às vezes a forma que ela está falando, você entendeu. Tá bom? E lidar com as emoções. Vocês vão ter que ser terapeuta. Vocês têm que cuidar do seu cliente. Porque se você não cuidar das emoções dele, você também está deixando de se conectar com esse cliente. Tá? Isso é uma dor, é um problema que está passando por ele. E negociação é a forma que você vai dar o checkmate no seu cliente. Bom, aí eu trouxe agora a questão do corretor de alto nível, o comportamento dos corretores de alto nível. Tá? Isso aí não é o que estou dizendo, é um estudo. Então eu vou trazer aqui para vocês observar. Provavelmente vocês todos têm são todos de alto nível aqui. Mas eu vou trazer mesmo assim. Habilidade de comunicação, né? Corretores fazem curso de oratória, procuram entender a forma mais correta de falar com o cliente, ter um timing do cliente, escutar o cliente, ver se ele realmente está dizendo as coisas certas, o que ele está dizendo, está encaixando o que você tem para oferecer. Então, essa habilidade comunicativa é do grande profissional de corretagem, é do mundo, desse universo de vendas. Conhecimento do mercado, você tem que saber tudo o que está acontecendo. E o mercado oscila, tudo muda. Né? Muda governo, muda aonde o dinheiro está indo, aonde o imóvel está com mais ou menos valor, tudo muda. Então tem que ter conhecimento do mercado. Proatividade e persistência. Olha, gente, a gente tem que parar de olhar esse mundo com romance. O mundo não é um romance. A vida adulta não é romântica. A vida adulta é pau, é porrada, é sangue nos olhos. E se você não for persistente, você vai perder o jogo. E se você não estiver à frente, você não vai estar resolvendo o problema da sua vida. Se você não tem uma decisão interna que você vai resolver o problema do seu cliente, e ele está com dúvida, ele não sabe, ele está perdido, não importa. Persista. Mas eu não quero ser chato. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esquece essa imagem de ser chato na cabeça do seu cliente. Seja a pessoa que resolva o problema dele. Não fique nesse papel de ser um cara legal. Fique no papel que resolva. Esse é o seu lugar. É nesse lugar que você vai conseguir realmente trazer para ele algo que nem ele estava esperando. Mas ele vai ficar. Ele vai olhar para você
Cara, que cara diferenciado. Ele persistiu, mas não foi aquela persistência chata, daquele cara ficar enchendo o saco, né? Foi aquela persistência de entender o que ele realmente busca. Senta, faça uma conversa, a gente costuma dizer, de perguntas abertas. Pergunta. A gente tem uma premissa que é o seguinte: quem supõe perde, quem pergunta ganha. Então, se eu estou olhando lá... Qual que é o seu nome, amigão? Desculpa. Rogério. Rogério está assim, toda hora mexendo, está comigo. E se eu não perguntar para ele se ele está se sentindo bem na palestra, eu vou supor se ele está bem ou mal. Não sei, você está se sentindo bem na palestra? Está perfeito para você? Está claro para você o que está acontecendo? Beleza. Então, é importante perguntar. A pergunta mesmo, mas eu não quero ficar nesse lugar da pessoa ficar insistindo as perguntas de uma coisa ou outra. Ai, meu Deus. O game não é de pessoas legais, o game é de pessoas que estão a fim de fazer algo diferenciado. Não é essa historinha que você tem que ser bonzinho com os outros, que você tem que ser legalzinho, que você tem que ser parceiro, que você tem que ajudar todo mundo. Tá, legal. Mas aí você está tão preocupado com a sua imagem de ser um cara legal, que você não quer ser chato, porque ficar perguntando. Mas seja, pergunta. É melhor perguntar do que deixar passar. É melhor persistir. Porque as suas contas, os boletos estão vindo. E a patroa está lá atrás, ó. Se não pagar, ó, o bicho pega. É melhor você ser proativo. O custo de fazer algo diferenciado pode parecer chato, ruim, mas o resultado é bom. O resultado é muito bom quando você entende o preço que você está pagando através do seu comportamento. Eu falo dos 3 P's, né? Tudo tem seu plano. Você precisa planejar tudo que você faz. O seu plano tem seu preço. E o preço não é dinheiro, é comportamento. É a forma como você se comporta com as coisas. E aí você tem que analisar, dá para pagar? Consigo pagar em 300 dias, todos os dias, acordar 5 horas da manhã, fazer cafezinho, fazer o que tem que fazer com o cliente. Dá para pagar? Esse é o comportamento. E o resultado? É bom. Então, eu tenho um olhar seguinte. Eu não mais me apaixono pelo processo. Eu me apaixono pelo resultado. O processo é ruim, mas o resultado é bom. Agora, você não está fazendo o que deve ser feito, deixa eu contar uma coisa para você. Você já está pagando o preço. E está caro. Está caro. Está caro passar perrengue. Está caro ficar olhar para trás. Está caro você ser o último. Está caro você não ter o dinheiro que tanto que você gostaria de ter. Então tem um preço, sim. E o preço está na sua persistência, na sua proatividade. Eu trouxe, essa é uma habilidade comportamental de corretores de alta performance, tá? Uso da tecnologia, não preciso falar muito, né? Que tem internet, tem marketing digital, você tem ali o Instagram para sempre dar a cara, falar o que tem que falar, investir numa página. É um investimento, mas é um investimento que pode te dar muito resultado. Habilidades de negociação são excelentes, né? O que fazem, capazes de fechar negócios rapidamente, ou têm habilidade para resolver conflitos. Eles são muito bons em conflitos. Eu falei, vocês precisam aprender o comportamento humano. Se vocês não souberem como resolver um conflito do seu cliente, uma situação de briga ali com a família, com outras pessoas, se você estiver nesse lugar tentando resolver e superar as objeções que o cliente traz, você vai trazer mais resultados. Treinamento sempre, educação sempre. Isso aí não é um gasto, isso é um investimento. E se você não tem resultado, você não tem dinheiro para pagar. É mais caro ficar na zona de conforto. É bem mais caro. E gestão do tempo, tá? Se você não organiza, você acha que o seu tempo pode ser de qualquer jeito, se você não é uma pessoa organizada, você não é uma pessoa comprometida. Não tem comprometimento. E eu já falei aqui, corretor é empresário. Empresário trabalha mais que CLT. Não é uma vida romântica. Não é a vida fácil. Não tem milagre, tem trabalho, e muito trabalho. Tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que dar as caras a tapa, tem que bater.
na porta do seu cliente. Tem que estar ali criando relações. Ligando até. Mas se você não fizer isso, você está pagando o preço que você está vivendo hoje. Se é um preço ruim, eu não sei. Se é um preço ruim, eu já estou falando, você não está fazendo. Se você está tendo um resultado bom, você está fazendo. Então, eu vou trazer agora para vocês entenderem como o seu cliente funciona. Tá? Eu trouxe as dores, as dificuldades e a habilidade comportamental. Agora eu quero trazer um a mais para vocês. Né? A capacidade de olhar como o seu cliente, como a mente dele pensa, como a mente dele olha para a situação. Tá bom? O formato do corpo. O formato do corpo significa muito porque todos nós passamos por um processo de desenvolvimento. Né? A criança se desenvolve e tem um ambiente ali. Aquele ambiente que seja hostil, amoroso, seja o que for, ele vai moldar você. E a gente, quem estuda mais sobre isso sabe que ali são os que a gente chama de traumas primários, são as primeiras sensações do mundo, é o que mais eu estou recebendo do mundo. Aquele molde inicial faz você ter uma forma de pensar, faz a forma como você olha para esse mundo. Exemplo, se na gestação os seus pais passaram com um grande perrengue, uma dificuldade muito grande, e decidiram talvez tirar a criança que era você sente isso. A criança sente essa dor. E ela tem o quê? Ela tem um olhar do mundo que não me querem, e ela se sente rejeitada. Então, quem tem muito problema de rejeição, talvez passou lá. Por isso que eu falei psicologia pré-perinatal, porque tem ali fases da gestação que tem toda uma estrutura sendo criada. Então, quem tem esse medo de ser rejeitado ou vive no mundo da mente, que a gente chama de quizoide, essa característica é uma pessoa que cria várias coisas na cabeça, mas ela passou por um processo de muita dor e ela teve que se adaptar com esse mundo. Então, o que é esse formato? Por exemplo, esse equizoide, eles geralmente são pessoas com um corpo mais alongado, fino, com dedos mais pontiagudos e que tem uma cabeça um pouquinho maior, avantajada, como diz o cearense lá, né? O cabeção. Mas aquele formato, ele tem um olhar como? Ele olha mais para o mundo racional, ele não quer contato, ele não quer abraço. Aí, como a gente vive hoje, nosso país, tudo tem que abraçar, tem que beijar, o equizoide não gosta. Ele não quer abraço. Aí a pessoa não entende que o filho não gosta de abraçar os outros. Não é porque ele não gosta, que ele está fazendo isso porque ele é ruim, é porque ele não sente bem com isso. Ele não sente a vontade. Aí tem o seu cliente que não gosta de abraço. E você gosta de abraçar. Você já está pisando na bola com o seu cliente. Só de entender isso já muda muito o seu jogo. Por quê? Por que ele não gosta de abraço? Porque ele se sente o quê? Invadido. Ele precisa de uma zona de segurança para que ninguém invada, faz uma invasão do universo que está na cabeça dele. Equizoide. Ele tem um corpo mais alongado, mais fino, tá? E ele tem cabeça maior, geralmente. É uma característica do equizoide. Mas não quer dizer que a pessoa é 100% equizoide, mas ele já tem uma característica predominante a isso. Os dedos deles é um pouco mais alongados. Você vai ver que o cara que é, às vezes, muito magrão, então os dedos assim longos, olhos saltados, exatamente, ele tem essa característica. Parece um ET mesmo, porque o bichinho é meio não se encaixa direito nas coisas, ele tem essa estrutura. Tá? Isso é dado à gestação. É um processo que ele passou muito ali de, talvez, os pais tiveram a intenção de abortar, os pais estavam com muita dificuldade, a mãe não queria aquela criança, mas mesmo assim teve. Oi? Não é nem justo isso, né? Como assim justo? Uma gravidez como um choque, como alguma coisa não esperada, e aí passa alguma coisa pela tua cabeça, mas não quer dizer que aquela criança não é... Não é justa para a criança, só que ela não entende. Porque assim, a criança recebe tudo isso da mãe. Assim, quando a gente nasce, a gente tem a visão do mundo. Só que dentro da barriga, quem mostra o mundo para a gente? É a mãe. Ele tem todas as sensações através da mãe.
Ó, vamos lá, depende, tá? Eu estou trazendo coisas assim esporádicas, mas depende. Pode passar, pode ser que sim, como não. Depende de como a mãe absorveu. Depende de como a mãe absorve e como a situação foi. Se essa criança não sentir que esse mundo está para ela, ela vai sentir, entendeu? Que o mundo está contra ela. Não é só o pai, é a forma como a mãe está passando. Não necessariamente a gestação. Nesse caso, a gestação. É o processo de construção da milinização, que é um processo de... vamos lá, vou trazer um pouco de entendimento mais sobre isso. Nós nascemos com 100 bilhões de neurônios. 80 bilhões de neurônios são podados. A gente só fica com 20. Nessa fase de formação do nosso processo, que vem as podas neurais, a gente recebe aquilo que mais traz informação. É como se fosse um caminho fechado, e a gente está todo dia abrindo, passando, ali que a gente chama o quê? Processo de capa de milinização, onde a sinapse faz você passar todos os dias naquele lugar. Isso vai programando que aquele lugar é para você mais fácil de agir. Por que aquele lugar a criança está repetindo? Porque é uma forma ela de se defender desse mundo. Então, ela vai repetindo um padrão comportamental ali. As características primárias vão ser desenvolvidas ali. Que é uma capa de banha, que eles falam, que fosse um fio de capa mesmo, que chama processo de milinização. Então, são os sentimentos e as sensações da mãe que passam para o filho. No caso da gestação. No caso da gestação. Mas isso pode ser passado, se, por exemplo, a criança depois que nasce viu que o pai rejeitou, mas a mãe quis. Aí é outra fase. Aí é outra fase. É a fase oral. Aí ele pode sentir assim que pode mandar na mãe assim, ser mais autoritário que a mãe depois que cresce. Se a criança, depois que cresce, ele se torna como se fosse pai da própria mãe, é isso? É isso que está dizendo? Mais autoritário que a mãe? Então, é muito relativo. Até com violência, ou sei lá. A gente vê muito. Então, essa parte eu vou trazer também sobre mapa da identidade, porque é o seguinte, quando eu estou falando de característica comportamental, eu estou falando em linha de Reich. Ele que estudou um pouco mais sobre isso, depois, através do corpo, na análise corporal, a gente entendeu que isso é um formato que está ali mais predominante. Então, cada fase traumática traz esse processo de formas de ver o mundo. Na fase oral, que é a fase do mamar, a criança que mamou pouco, ela sente a dor do abandono. Ou a criança que mamou muito, ela sente que ela depende muito do mamar, que é a fase oral, do excesso e da falta. Aí, depende, eu não sei o que ela está rejeitando, mas aí você está querendo colocar na posição da mãe como não culpa, mas não é questão de culpa da mãe. A mãe não faz isso porque ela tem intenção disso. Mas eu estou tentando entender, no caso, por exemplo, a criança nasce, vai mamar, que isso é natural. Só que na hora que vai, na hora do alimento ali, não quer mamar, da mãe. Então, gente, ela está trazendo sobre uma dúvida de amamentação. É importante entender a formação do traço de caracteres, né? Se a mãe não quer dar o mamar, ou a criança não quis o mamar, é da criança. Não dá para, você não vai conseguir controlar isso. É um processo que não está no nosso controle. É um processo natural que ela vai se adaptando. Mas isso seria rejeição? É relativo, não dá para você dominar isso como uma rejeição. Dá para entender que se ela está rejeitando, pode ser alguma coisa que está ali no momento, ou ela não está querendo ter essa fase oral, para ela não faz sentido. Porque assim, a fase oral chama libido oral. É o primeiro momento que a gente sente prazer. Libido oral é ali que é o prazer. Por isso que gente que gosta de mamar, cachaça, entendeu? É o prazer que vem da boca. Pessoas que gostam de beber muito, que não bebe pouco, bebe até o dia raiar, como diz. Já é um oral ali, tem uma oralidade alta ali. Porque ele precisa ter prazer, ele precisa ter uma dopamina ali presente. Então, é fase libidinal oral. Libidinal oral, que é ali que é o momento que a gente tem o primeiro libido. Então, essa é a fase da amamentação. E aí, se a criança não se adaptar, tudo bem. É uma questão dela. Não dá para a gente mudar o ambiente para ver se ela vai ser melhor ou menor.
Não estou falando de traumas ser tratados lá dentro estou falando da forma como essa pessoa foi. Ela entendeu o mundo e teve que se construir nesse mundo. Ela teve que reagir de maneira mais inteligente, vamos dizer assim. Tá bom? Tem a fase da articulação, que a gente fala da psicopatia. Não é o psicopata, mas é a fase da frieza, onde a criança se sente usada, manipulada pelos pais. Né? Aí, quando ela fala assim, chegam os amiguinhos do papai, fala lá que a gente que te ama, e ela está sentindo que ela está sendo usada na situação. E todo esse sentimento de estar se sentindo usada pode ser que é um trauma para essa criança. Aí tem a fase anal, que é a fase do masoquista, que segura o cocô e o xixi. São pessoas que evitam merdas. Literalmente, elas estão sempre não querendo uma zona de segurança. E a fase libidinal, sexual, que é a fase da rigidez, onde a criança ela tem uma relação com o oposto. O pai, a menina que tem mais rigidez, o primeiro amor dela é o papai. E o menino é a mamãe. Então, é onde ela se conecta mais com esse amor e ela se sente traída quando o pai deixa ele sozinho, vai dormir com a mamãe. A maior dor da rígida e do rígido é a traição. E a exclusão. Tá? No caso, você tem bastante rigidez aí. Então, assim, através do formato do corpo, você entende como a pessoa funciona, como ele olha para o mundo, e assim você vai já construir o quê? Um perfil comportamental do seu cliente. Ali dá para você trazer para o seu cliente o que ele realmente quer. Por exemplo, tem clientes, que eu peguei exemplo esses dias com o meu amigo aqui, que ele tem um corpo mais, se você olhar, mais quadrado, mais forte, né? As pernas mais fortonas, né? Ele é mais carrancudo. Ele é um cara que busca segurança. Ele traz o quê? Ele vai pensar 10 vezes na família. Então, se eu vender um imóvel para ele, eu vou ter que perguntar da família. O que a família está achando? Por quê? Porque ele vai analisar se aquilo ali vai encaixar na vida pessoal. Ele quer agradar quem? A família. Mas todo mundo pensa assim? Não. Não é todo mundo que pensa assim. Aí eu teve uma outra amiga que estava aqui, não sei se ela já saiu. Ah, está lá atrás. A pessoa que tem uma característica mais de psicopatia, ela quer poder. Ela quer aquele imóvel na sensação que ela está sendo empoderada, ela está tendo mais poder no jogo. Então, de vez eu vender algo para a família, assim, isso vai trazer mais força para você? Você vai se sentir mais forte comprando esse imóvel? E a pessoa dizendo que sim, que ela vai ganhar mais dinheiro, ela vai ganhar mais autoridade, e aí que é o lugar dela. Entende? Então, cada perfil comportamental tem uma forma de ver o mundo. Não é que você está lendo a mente do seu cliente, mas você está vendo a forma de como ele pensa, a forma como ele vai fazer aquela negociação com você. Entender isso ajuda você a identificar o que ele realmente quer. Tá? Então, isso vai te ajudar muito. E as características comportamentais, eu trouxe também, não só essa linha Reichiana, eu criei o mapa da identidade. O mapa da identidade é o seguinte, eu sou formado em constelação familiar, eu me formei em 2018, e eu me apaixonei por esse universo. Por quê? Porque lá eu fui entender que o ser humano não é sozinho, ele tem uma família, ele tem uma construção por trás de tudo que ele passa. E se você analisar a dor do problema, não é só o indivíduo, às vezes ele traz todo um processo de dor sistêmica, que a gente chama dor sistêmica. O problema do sistema familiar é uma repetição traumática, uma repetição de dor, o clã dele já vem repetindo padrões. E lá no estudo de constelação, o Bert Hellinger, que é o alemão que criou a constelação familiar, ele tinha uma visão dentro das relações quando o filho estava no papel de pai ou de mãe da própria mãe. Né? Ele tinha essa inversão de papel dentro das relações. Ele trazia essa visão do Eric Berne, que é o cara que criou a análise transacional, para entender que tem o ego pai, ego adulto, ego criança, que é o pai crítico, pai bondoso, adulto crítico, bondoso. Então, na análise transacional, você vai entender que existe, assim, um perfil ali, há uma identidade. Por isso que eu chamei mapa de identidade. Só que, de vez eu fazer o que o Eric Berne fez, eu dividi todas as identidades.
Então, todo mundo, no processo de construção de vida, tem referências, né? Qual a referência que você teve dos seus pais ou de quem criou você? Essa referência faz você ter o quê? Uma identidade também para a vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais que eu gosto de cuidar de outros. Por quê? Por que eu gosto de cuidar mais das pessoas? Talvez eu tinha uma identidade maternal mais presente. Eu tinha uma visão que minha mãe era uma pessoa tão diferenciada na minha família que eu acabei repetindo um padrão. Sou uma pessoa que cuido de detalhes, olho o que está acontecendo tudo ao seu redor, eu entendo as emoções das pessoas, então eu tenho uma identidade maternal mais presente dentro de mim. Assim como também uma identidade adulta, uma identidade crítica, que eu chamo de fera interior, que é uma identidade mais provocativa, polêmica. Você vai ver pessoas que agem assim. Ela não é nem ruim nem bom, ela só tem uma identidade mais presente. Não quer dizer que é uma pessoa provocadora, que ela é uma pessoa ruim. Ela vai ser ruim se ela sempre fazer o quê? Gerar rotas de colisões. Quer dizer o quê? Quando você está numa discussão, essa pessoa ela precisa atacar, precisa falar alto, precisa bater, xingar. Aí ela está com o seu lado provocativo na dor. Aí ela está usando o lugar errado da sua forma de provocar a vida. Mas se ela é uma pessoa que tem essa característica mais provocativa de corrigir de uma maneira inteligente, ele já está mais no recurso da sua identidade de fera interior. Então, tem gente que gosta de coisas, de quebrar regras, gosta de ser diferente. E tem gente que gosta de seguir regras. Por quê? Há uma identidade ali construída. Tá? Mas quebrar regra é errado? Depende. Tem regras que não estão servindo mais para nada, já defasou. Os ciclos mudam, as empresas mudam, o sistema muda. Você precisa trazer regras novas, você precisa trazer ideias novas, você precisa ter mais coragem para as coisas. E quem que te dá essa coragem? Essa identidade mais do instinto animal, que vem do cérebro reptiliano, que é o instinto de proteção, mas também de quebrar regras velhas que não servem para nada. Então, esse lado rebelde, entre aspas, para mim não é rebelde, é uma característica, é uma identidade da pessoa. Tá? E tem gente que já é mais conciliador, que gosta de colocar pano quente em tudo, tenta resolver os problemas com todo mundo, e sai do papel bonzinho. E aí sente sempre o quê? Prejudicado porque está fazendo o papel de bonzinho, certo? Então, quando a gente está nesse lugar de ser bom para todo mundo, a nossa bondade está na dor, ela não está no recurso. Porque bom mesmo é quando todo mundo ganha. Quando você entende essa habilidade de fazer todo mundo ganhar. Então, é aí a identidade no recurso, no empoderamento. Tá? Opa. Estou voltando. Então, são 5 características comportamentais e 7 identidades. A anamnese comportamental são perguntas que eu faço também, que eu trago dentro do meu processo para entender todo o perfil comportamental do cliente, que seja, né, do paciente. Então, a anamnese aqui, no caso, não na área da medicina, mas para o comportamento, existem perguntas certas. Perguntas certas para que essa pergunta vai trazer mais percepção do que seu cliente está pensando, o que ele está querendo, está desejando. Tá? Então, você entender como ele olha, como ele quer as coisas, essas perguntas, que é um formulário, vai trazer para você também, além das características, uma base mais profunda da forma como o seu cliente quer. Isso vai ajudar a você ter mais resultados. Bom, gente, essa é a palestra que eu separei para vocês. É isso. Gente, ficou clara a questão da parte relacional, comportamental, como lidar nas relações, entender o perfil do seu cliente. Eu sei que o assunto é longo, eu quero até trazer mais coisa para vocês, mas para não ficar maçante, é isso, gente. Eu fico muito feliz de poder contribuir na jornada de vocês.